O ministro do STF, Cássio Nunes Marques, chamou as prisões dos invasores que atacaram as sedes dos três poderes em Brasília no dia 8 de janeiro de prisões indiscriminadas. Berenice Leite, de volta ao Jornal Jovem Pan, com as explicações, a contextualização dessa fala do ministro. Berenice, explica pra gente, ele falou mais alguma coisa sobre esse tema? Oi, Lívia. Então, o ministro Cássio Nunes, ele fez essa afirmação durante o julgamento de um recurso de uma dessas pessoas que foram presas em flagrante entre os dias 8 e 9 de janeiro, suspeitas de participarem dos atos de vandalismo das invasões nas sedes dos três poderes. Como você bem disse, o ministro Cássio Nunes, ele proferiu aí um parecer junto com os outros ministros, mas com ressalvas. E nessas ressalvas, ele fala sobre as prisões indiscriminadas em larga escala serem preocupantes. Ele acredita que a prisão preventiva, ela deve ser um último caso, né? Ser usada no último caso, e que devem ser analisadas as possibilidades de medidas cautelares, como o uso de tornozeleira, própria prisão domiciliar. Então ele disse que é importante que seja analisado caso a caso. Como eu disse, foi durante o julgamento de um recurso, uma pessoa que está ativamente, e a defesa dela pediu um habeas corpus. No entanto, o relator que julga esses recursos, que terminaram inclusive esses julgamentos na última sexta-feira, o ministro Ricardo Lewandowski, negou o pedido de habeas corpus e agora foi referendado pelos outros ministros, baseado em quê? Baseado na prerrogativa de que existe uma Perdemos o áudio da Berenice Leite, trazendo informações para a gente, contextualizando essa fala do ministro Nunes Marques. Só reforçando a informação para você, esta fala aconteceu durante um voto que ele proferiu num julgamento em plenário virtual de recursos apresentados contra a decisão de Ricardo Lewandowski, que negou o pedido de habeas corpus para que presos durante esses atos em Brasília no dia 8 sejam soltos. Agora, Vilela, quero ouvir sua análise. Trouxemos a informação, agora quero ouvir a sua análise. Segundo Nunes Marques, essas prisões foram indiscriminadas. Ele prega a individualização das condutas, que é o que a gente vem falando aqui nos últimos dias também, e a identificação precisa desses envolvidos. Mas não é isso já que está acontecendo? Não é neste processo que se debruça nesses últimos dias que isso ocorre, esses dois pontos destacados por ele já estão ocorrendo? Porque a gente tem decisões mantendo prisões, a gente tem decisões soltando algumas pessoas envolvidas nesses atos, ou pelo menos suspeitas de envolvimento, e pessoas que tiveram uma prisão antes, que era uma prisão em flagrante, recebendo liberdade provisória para continuar respondendo a esse processo com medidas cautelares. Faz sentido essa crítica para você? Faz bastante sentido, Lívia. O ministro Nunes Marques, ele foi bastante certeiro na sua consideração. Primeiro porque no voto em questão ele acompanhou o relator, o que mostra realmente que na visão dele o que ele colocou está sendo feito. Agora, ele faz questão de observar, de ressalvar, de deixar claro a importância, a preocupação que o tribunal tem que ter para que haja justamente a individualização das penas. Nós estamos diante de um fato, que foi um fato extremamente marcante, envolveu milhares de pessoas, então é até certo ponto natural que num primeiro momento tenhamos aí um número significativo de réus, quase 2.000 réus envolvidos nisso. Agora, as investigações, elas têm que de fato individualizar. E, uma vez identificado, uma vez tendo outros elementos para que a pessoa não se evada, não fuja do país, não tome nenhuma medida que possa ser mais danosa à sociedade, o que a legislação estabelece é que ela seja colocada em soltura e se estabeleçam essas outras medidas cautelares para que justamente a pessoa possa resguardar o trâmite do processo. Então, a fala do ministro Nunes Marques, ela foi perfeita e as investigações, elas de fato têm que caminhar nessa linha.
E até trazendo números para a gente analisar aqui se essas condutas estão sendo, pelo menos nesse ponto do processo, individualizadas. Nós tivemos a época dos ataques no dia 8 de janeiro em Brasília, esses ataques aos três poderes, pouco mais de 1.400 presos em flagrante, no ato ou no ato de invasão e depredação, ou então nos acampamentos que aconteceram em frente ao quartel-general do Exército. Mais de 1.400 prisões. No decorrer do processo, após as audiências de custódia e após as primeiras fases processuais, nós tivemos, então, algumas pessoas soltas, trouxemos a informação recentemente que houve um pedido de soltura e até uma manifestação favorável pela PGR de 12 pessoas que haviam sido presas. Não sei dizer agora, Vilela, se essa manifestação foi acolhida e se essas pessoas chegaram a ser soltas, mas a maior parte desses 1.400 presos seguem presos, mas essas prisões foram convertidas em prisões preventivas. Apenas uma parte menor segue em liberdade provisória, respondendo ao processo com essas medidas cautelares, como, por exemplo, o uso de tornozeleira eletrônica. São pessoas que não podem conversar com outros investigados. E, se não me engano, você me corrija se eu estiver enganada, pessoas que também não podem utilizar as redes sociais. E desses pouco mais de 900 que seguem presos, a maior parte são considerados incitadores, ou seja, tiveram algum tipo de envolvimento nesses ataques, mas não agiram diretamente na invasão e depredação dos bens públicos. Então, com base nessas contas, nesses números, essa individualização de condutas, essa identificação precisa de envolvidos que são defendidos por Nunes Marques, realmente está acontecendo? Olha, está acontecendo porque vejamos os números que você relatou a todos aqui no Jornal Jovem Pan, são números enormes, números dantescos. Então, realmente é muito difícil se estabelecer uma lógica processual para um volume tão grande de pessoas. São informações que foram chegando ao longo dos dias, através das investigações dos vários órgãos de investigação envolvidos. Então, é compreensível que haja uma certa demora. O importante que o Supremo Tribunal Federal tenha e o importante que os órgãos de fiscalização tenham é que não se pode aceitar essa demora e deixar que essa demora transcorra. Estamos falando de um bem valiosíssimo e resguardado constitucionalmente, que é a liberdade. Portanto, e aí vem a observação muito bem feita pelo ministro Nunes Marques, é importante que o Supremo Tribunal Federal, ele tenha absoluta celeridade para que justamente aquelas pessoas que não têm relação direta com os fatos envolvidos, ou que até tenham relação direta, mas que não apresentem um perigo à sociedade, possam ser colocados em liberdade com as suas medidas cautelares para que possam responder ao processo na forma do que estabelece a legislação e a Constituição Federal.